Salve, torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o jogo aberto. A gente vai estar assistindo aqui a Renata Fã. Eles vão estar falando sobre o jogo do Flamengo de ontem. Flamengo que teve aquela grande vitória aí, primeira vitória na Libertadores aí do Flamengo contra o Deportivo Táchira. O jogo de ontem que foi um jogo muito difícil, que era um jogo com que o Deportivo tinha uma retranca bem difícil aí de passar e o Flamengo acabou fazendo gol aí com o Juninho. Vamos estar falando também sobre o Gerson aí que vai poder retornar ao elenco do Flamengo aí depois da lesão. Ele está viajando com o Flamengo aí para o jogo contra o Bahia lá em Salvador. Então vamos estar assistindo aqui mais um vídeo com vocês, mas eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Gosta é começar vencendo na Libertadores. Se for fora de casa, melhor ainda. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Táchira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. Raça, amor e paixão. Com muitos desfalques, o Flamengo sofreu bastante para criar as jogadas durante a partida contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar. Luiz Araújo quem teve as melhores chances do rubro-negro no primeiro tempo. A primeira, aos 10 minutos, mas a bola saiu para fora. Depois, aos 26, ele chutou em cima do goleiro. Aos 35, Pulgar cobrou falta, mas não assustou a defesa adversária. Já na parte complementar do duelo, o técnico Filipe Luiz promoveu mudanças na equipe. Com as entradas de Juninho, Alan e Alexandro, o Flamengo melhorou no jogo e precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar. Após um cruzamento do Cebolinha, Bruno Henrique tocou de cabeça na segunda trave e Juninho de peito fez o gol da vitória do Flamengo. Nos acréscimos, o time da casa chegou com Bausa e Maidana, mas não conseguiu empatar. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado, mas sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. Agora o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vitória em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, sim, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo, show, espetáculo. Não vai acontecer. O Filipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandro só entrou depois, o Juninho que fez o gol também foi uma opção para o segundo tempo. O Filipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico que a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, o importante é isso aí
na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, do Flamengo, vamos para o Fluminense, que tem novidades. Renato... Vamos estar vendo aqui agora aí os comentários do Jorge Igor e do Vitor Sérgio. Eles vão estar falando aí sobre essa vitória do Flamengo aí contra o Deportivo Táchira. Ele vai estar dando a opinião aí do Flamengo do jogo de ontem. Conseguir vencer como visitante desde 2022, o Flamengo também não conseguia vencer na estreia da Libertadores desde 2022, então volta a vencer na estreia da competição e volta a vencer como visitante depois de uma sequência aí de 9 jogos sem vitória fora de casa, assim como na campanha de 2022 que o Flamengo inicia vitorioso, o Flamengo hoje consegue essa vitória e eu acho, Jorge, que é muito do que o VSR falou, né? Isso não é de hoje. O Flamengo, em determinados momentos, em determinados jogos em que o adversário indica, né, uma certa facilidade ou um nível técnico abaixo do Flamengo, o Flamengo mostra um ritmo um pouquinho mais devagar no jogo, né? Demora para ligar essa chave, diferente da postura do Flamengo em jogos grandes. E o Flamengo volta no segundo tempo diferente, o Flamengo faz o gol logo depois das mexidas, e fazendo esse gol, o Flamengo parece que vira essa chave e starta novamente esse modo, não sei se acomodação é a melhor palavra, mas um modo ali de aceleração mais baixa, e consegue fazer aí o suficiente para sair com o resultado. É claro que a gente tem que levar em conta que o Flamengo vem de um jogo contra o Internacional, que foi um jogo de alta intensidade, onde o Flamengo usou o que tinha de melhor, porque já disse que o Brasileirão é a prioridade. O Flamengo vem de uma longa viagem, o Flamengo treinou ontem, muito cedo no Ninho do Urubu, depois pegou o voo Rio-Manaus, e depois Manaus-São Cristóvão, só chegou à noite, então é uma viagem longa, né? Isso está na conta também, mas imagino que o torcedor rubro-negro esperava um Flamengo numa rotação um pouquinho acima nessa partida de hoje, mas sai com a vitória, que é algo muito importante que o Flamengo não conseguiu nas últimas 2 temporadas na Libertadores. Eu acho que é importante, né, VSR, esse ponto que a Monique traz, do desgaste que o jogo do último sábado com certeza provocou, pela intensidade, né, que foi a partida no Maracanã contra o Internacional. E aí, com esse calendário, né, com uma viagem tão desgastante, eu acho que tem uma certa lógica você tentar dosar um pouco o ritmo, controlar a minutagem, como foi feito hoje com o De La Cruz, com o Bruno Henrique, que saíram no segundo tempo. O problema é que se você não mata o jogo, você fica sujeito ao que aconteceu no final. Você toma uma bola na trave, você pode jogar fora uma vitória, deixar 2 pontos pelo caminho, quando você não tem ali a intensidade suficiente para matar o jogo logo. Então, como toda estratégia, essa também tem um risco, né, VSR? Acho que foi ali claramente uma partida de um ritmo, de uma rotação bem mais baixa, uma partida burocrática até. Acho que é uma perfeita definição. Acho que a gente pode até dizer uma partida burocrática, não foi o que o Flamengo costuma ser. Em alguns momentos ali o Flamengo encaixou o perde e pressiona, que é a marca desse time. Em alguns momentos o Flamengo conseguiu ali no começo do segundo tempo acelerar um pouco as jogadas, mas acho que
enfim, valeu aí a vitória, porque o Flamengo estreia vencendo, vence fora de casa pela primeira vez desde a semifinal de 22, mas foi uma partida bem abaixo do que a gente imagina que o Flamengo queira ser, né? Só para dar um exemplo de como aqui eu não estou sendo resultadista, eu elogiei demais o Flamengo no empate contra o Internacional, que o Flamengo empatou o jogo em casa, mas nesse empate em casa, mesmo com esse empate, a gente viu o Flamengo jogar do jeito que o Flamengo quer jogar, tendo oportunidade. No segundo tempo criou pelo menos 4 chances de gol, acabou empatando o jogo, mas não virou. Mas foram 19 finalizações naquele Exatamente, dia. Mas então, enfim, o Flamengo teve motivos para ser elogiado demais contra o Inter, mesmo não ganhando o jogo. E hoje aqui a gente vai ter que achar motivo para elogiar o Flamengo na vitória por 1-0 e não vai conseguir, porque a partida foi muito abaixo. Então, assim, são coisas que acontecem, a gente pode entender, a gente pode relativizar uma estreia de Libertadores para um lugar, para uma viagem com uma logística difícil. Embora todo mundo agora vá na Libertadores, é obrigado a ir de voo fretado, então não tem aquele negócio de pega um voo aqui, desce outro, aí faz uma baldeação e tudo. Não minimiza um pouco minimiza, esse mas né? mesmo assim é a coisa mais complicada. Você não passa mais o dia inteiro viajando. Exatamente. Já começa de manhã, chega no fim da noite. Exatamente. Então você tá nesse cenário, mas de fato para mim é uma partida muito abaixo. Nós fizemos uma enquete aqui, acabamos de abrir no chat, a galera tá votando. Qual a avaliação da estreia do Flamengo na Libertadores? Jogou bem, deu pro gasto ou ficou devendo? Daqui a pouquinho eu trago a primeira parcial aqui, quando a gente bater 1000 votos. Vai dando like na live e vai também mandando superchat, tá? Que a gente vai ler e vai colocar na tela aí. Pode mandar superchat, estão liberados. Monique, vamos responder a enquete aí, vou pedir a sua opinião. Jogou bem, deu pro gasto, ficou devendo? O que você acha que foi hoje a noite do Flamengo? Eu acho que no combo de tudo que a gente falou, Jorge, deu pro gasto. Eu acho que o Flamengo ficaria devendo se ele voltasse para o Rio de Janeiro sem a vitória. Pelo que se esperava desse Flamengo do Felipe Luiz, pela diferença entre os dois elencos, se o Flamengo voltasse sem a vitória, eu acho que o Flamengo ficaria devendo, mas a partir do momento que o Flamengo volta com os 3 pontos, que era o que mais interessava nesse cenário de maratona, né, que se apresenta no mês de abril especialmente, eu acho que deu para o gasto. Só para a gente pontuar, né, o Flamengo, ele nesse recorte ali até o final de abril, porque a gente ainda não tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que tem a data base ali para o dia 30, então fazendo o recorte até o fim de semana, o Flamengo vai pegar o Vitória fora de casa e tem o jogo da Libertadores no meio de semana em casa contra o Central Córdoba, vai para o Rio Grande do Sul jogar com o Grêmio no fim de semana, e aí tem o Juventude no meio de semana em casa, clássico contra o Vasco, que o BEP acabou de vetar São Januário, e a gente não sabe onde vai ser, se é que não vai entrar mais uma viagem. E aí depois do Vasco o Flamengo vai para altitude jogar com a LDU e aí fecha no dia 27 de abril o Corinthians em casa. Então, pensando em todo esse cenário, imagino que isso esteja na conta, eu acho que deu para o gasto, mas lúcido como é o Felipe Luiz, e o Léo Ortiz falou na Zona Mista domingo, o Felipe falou que se for para um dia a gente perder ou empatar, ele quer que a gente perca ou empate jogando como a gente jogou hoje contra o Internacional. Então, lúcido como é o Felipe Luiz, eu acredito que ele não vai aprovar essa atuação, mas também vai ficar satisfeito de voltar para casa com 3 pontos nesse cenário todo aí. Vamos mostrar a sequência do Flamengo aí, a Monique falou dessa sequência de abril para colocar na tela para você, então, na Libertadores, tá? Abril e maio são os meses em que o Flamengo joga essa primeira fase, então tem mais 2 jogos nesse mês, o Central Córdoba em casa e a LDU fora, outra logística chata, né? Nem tanto pela distância e tal, mas porque você tem uma altitude para enfrentar lá em Quito de 2.800. Então o Flamengo vai ter que subir o morro ainda nesse mês de abril. E os 3 jogos de maio, 2 serão em casa. O Central Córdoba fora. E aí o Flamengo faz as 2 últimas da primeira fase em casa. Contra a LDU no dia 15 de maio e contra o Tátira no dia 28 de maio. E aí terminou. Aí é praticamente prévia do Super Mundial. Era né, isso aí, era aí que eu queria chegar, porque aí terminou a primeira fase, dá uns 15, 20 dias já tem Mundial, né? E também terminando isso aí, começa a data FIFA logo na sequência, né? No dia 2 de junho. Então o Flamengo para de jogar. Depois desse jogo do dia 28 tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. E aí vem a parada em que o Flamengo já vai focar totalmente, né?
na preparação para o Mundial, ainda que no Rio de Janeiro, mas já na preparação, e no dia 11 de junho o Flamengo viaja. Então, se você for pegar esse recorte aí dos próximos 2 meses, né, são 2 meses de maratona, porque o mês de maio também vai ser com jogo a cada meio de semana, inclusive com a terceira fase da Copa do Brasil, né, a data ali que pula do 7, 15 e 28. A data que fica sem, que é o meio ali, que é o 22, é o jogo de volta da data base da terceira fase da Copa do Brasil, que joga dia 30 de abril e entra ali na meiuca do 22. Então, é uma sequência de jogos decisivos ali de meio de semana, além do Campeonato Brasileiro nos fins de semana, e aí logo depois já é a janela para a preparação para o Mundial, para o Super Mundial. Então, é uma maratona aí nesses 2 meses que o Flamengo tenta equilibrar os pratos para ter todos os seus jogadores 100% recuperados. O Pedro está aí no processo de retorno, a Arrascaeta e o Danilo também, com lesões mais simples, e tentar ter todo mundo pronto aí para encarar esses 2 meses em que o Flamengo diz que o Brasileirão é prioridade, e certamente a Libertadores também é uma prioridade, e aí precisa equilibrar esses pratos aí para ver como que vai dosar os minutos de todo mundo. Haja elenco, haja perna para aguentar a maratona que vem por aí. Ô, VSR, olhando a tabela, pergunta que tá na tela aí. Córdoba e LDU empataram, o Flamengo é o líder isolado com 3 pontos e o Táchira zerado. O Flamengo é muito favorito para ser o líder desse grupo C? Eu já achava que o Flamengo era líder no sorteio e continuo achando que o Flamengo tem muitas coisas a favor para ser líder do grupo, né? Acho que se o Flamengo não for líder desse grupo, ele tem explicações a dar, né? Acho que se a LDU passa em segundo, se o Central Córdoba passa em segundo, o Táchira acho difícil passar, mas se o Táchira passa em segundo, eu acho que eles vão estar, beleza, ok, fizemos o que a gente tinha que fazer. Acho que se o Flamengo passar em segundo, ou se o Flamengo não passar, aí o Flamengo tem muitas explicações para dar, porque de fato é mais time, é mais qualificado, tem mais qualidade do que os outros do grupo. Hoje não mostrou essa qualidade, né? Tem muita gente falando aqui no chat, mas está na cara que o Flamengo se preservou, que o Flamengo se poupou. Vamos supor que seja isso. O Flamengo tem aí pela frente jogos complicados, a Monique falou, vai viajar para Salvador, depois volta para o Rio para jogar com o Central Córdoba, vai para o Rio Grande do Sul pegar o Grêmio, por aí vai. Vamos supor que isso seja verdade. Vamos considerar. Mas até para fazer isso, até para você descansar dentro do jogo, você tem que saber fazer. O que você quer fazer? Vou entrar, vou tentar matar o jogo, fazer 1-0, 2-0 e depois vou administrar, depois vou descansar. Não foi o que aconteceu. O Flamengo fez o primeiro tempo de uma baixíssima intensidade, o Flamengo fez o primeiro tempo burocrático. Depois, no segundo tempo, deve ter tomado uma bronca do Felipe Luiz, voltou dando um gás, fez 1-0 e voltou para esse modo. Não à toa, tomou uma bola na trave, faltando nos acréscimos. Isso, poderia ter tomado o empate e aí seria penalizado. Então, assim, acho que até isso tem para fazer. Lógico que a gente pode entender que o cenário de estreia, o cenário de saber que enfrenta um time menos qualificado, tenha dado essa sensação para o Flamengo. E aí, essa sensação de superioridade leva a uma economia de energia, que leva a uma acomodação e gerou esse cenário. Mas, repito, o Flamengo hoje não fez uma partida que você possa elogiar e ganhou. E no fim de semana, contra o Inter, jogou muito bem na minha visão e empatou. São coisas do futebol. Eu acho que o Flamengo tem a tendência a ser mais vitorioso, o Flamengo tem a tendência a ser vitorioso na temporada se ele tiver a postura de sábado no empate com o Inter do que a postura de hoje na vitória sobre o Táchira. A gente está vendo aí as estatísticas do jogo, foram 4 chutes do Flamengo no alvo, dos 12 que o time deu no jogo, e uma posse de bola de 63%, ficou mais com a bola, mas não criou tantas chances assim, o ritmo não foi tão intenso assim, né? Muitas vezes tinha essa posse de bola um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada, sem acelerar tanto o jogo, e acabou vencendo
dando pro gasto, mas é aquilo, né? Você fica no limite ali, porque tomou a bola na trave do final e poderia ter perdido 2 pontos. A enquete ficou assim, ó. Qual a avaliação da estreia do Flamengo na Libertadores? Deu pro gasto, 52%, a maioria. Ficou devendo, 30%. Jogou bem, 18%. Então a maioria entende que o Flamengo... Fala, torcida rubro-negra, o que vocês acham aí dessa estreia do Flamengo aí na Libertadores contra o Deportivo Táchira? Você acha que o Flamengo jogou bem? Você acha que o Flamengo ficou devendo aí, como a gente viu no vídeo? Você acha que o Flamengo tem a melhorar ainda? Você acha que o Felipe Luiz pode colocar mais peças aí diferentes para estar jogando no Flamengo? Tem que fazer alguma mudança? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.